louve ao Senhor, igreja. Pode se assentar, glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estou feliz, irmão, de estar aqui, né, com essa responsabilidade. Agradeço o pastor pela confiança, né, que não é fácil. Confesso que estou nervosa, porque tem muita gente nova que eu acho que nunca viu pregando, e eu já estava acostumado com o pessoal antigo, entendeu? Foi difícil acostumar com a igreja, aí agora Deus mandou pessoas novas, glória a Deus, mas dá vergonha, sabe? Dá aquele medo, assim. Mas amém, irmãos. Gostaria de abrir com os irmãos no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Amém, irmãos? Está diferente da minha tradução. Mas amém. Eu vou ler na minha Bíblia, tá bom? Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? Eu já quero começar, irmãos, perguntando para vocês o que você veio fazer aqui. Aleluia! O que você veio fazer aqui, irmãos? Tem um corinho que fala assim: o que viestes fazer aqui? Tá fraco. O que viestes fazer aqui? Eu vim. Eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar. Amém, irmãos, amém, amém. E agora eu quero te perguntar, você veio adorar o Senhor, por que você não está glorificando o nome do Senhor, hein? Por que você não está exaltando esse nome do Senhor? Irmãos, os jovens, nós cantamos um hino que fala assim: a morte venceste, o véu tu rompeste. E a parte mais poderosa, irmãos, desse hino fala assim: a tumba vazia está, irmãos. O Deus que eu e você servem, Ele ressuscitou e Ele vivo está. Aleluia! Irmãos, muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente quer cumprir só aqueles protocolos, sabe? Aquele protocolo de vir, se ajoelhar. Mas o Senhor, Ele não veio para seguir protocolos. E Ele quer servos, adoradores dEle, que adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, a passagem aqui fala do primeiro amor. Muitas pessoas já conhecem essa passagem. E hoje o Senhor Jesus marcou encontro comigo e com você. E Ele está já falando para mim e para você: volte ao primeiro amor. Sabe o primeiro amor que adora o Senhor em qualquer circunstância? Sabe o primeiro amor que começa lá no hino da harpa, sabe? Naquele hino que fala assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você veio adorar, então adora o Senhor juntamente comigo. Temor não há. O Senhor Jesus, Ele quer que você retorne um pouquinho. Sabe aqueles cultos que só tinha o hino da harpa, não tinha nem músicos, irmãos? Mas os nossos irmãos adoravam o Senhor em espírito e em verdade. Do meu Jesus que vive está. Será que você pode exaltar esse Deus Todo-Poderoso? Será que você pode adorar esse Deus Todo-Poderoso, irmãos? Gostaria de estar um pouco falando sobre este capítulo e depois ler
uma outra história super conhecida da palavra do Senhor. Irmãos, falar sobre a carta à igreja de Éfeso, né? A carta do apóstolo João, que escreveu para a igreja de Éfeso. E Éfeso foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Uma igreja que nasceu em uma das 7 maravilhas do mundo, que era Éfeso. Era maravilhoso aquele lugar. E era conhecido lá com os deuses, a deusa Diana. E era um lugar, irmão, maravilhoso. E a igreja do Senhor, ela aprendeu a fazer as coisas da melhor forma. Teve um dos melhores professores, que foi Paulo. Depois foi Timóteo para aquele lugar. E aqui, irmão, é interessante falar que quando João escreve esta carta para a igreja, ele fala: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, e ele só fala coisas boas. Aí ele fala lá: e a tua paciência, e o que não pode sofrer, os maus, e puseste à prova, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Era uma igreja maravilhosa, irmão, perfeita. Era uma igreja paciente, uma igreja sofredora pelo nome do Senhor Jesus. E aí, falando sobre essa igreja, irmãos, vamos se colocar para os dias de hoje. Então, é uma igreja que tem os melhores instrumentos, uma igreja que tem a melhor iluminação, os melhores obreiros dedicados à obra do Senhor. Uma igreja que tudo faz por excelência. O grupo de louvor canta excelente, os jovens cantam excelente, tudo para a honra e glória do Senhor. Não é uma igreja que se vangloria, mas eles fazem tudo pelo nome do Senhor Jesus. Mas, irmão, chegando no versículo 4, tem um porém do Senhor para aquela igreja. E ele fala assim: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, o quanto é forte você ouvir isso de Cristo. Imagina Deus, ele chega para mim e fala assim: Carol, eu percebo que você vai lá na igreja, você chega no domingo cedo, você não se atrasa, você vai tudo, estou falando tudo ao contrário, tá, irmão? Que eu me atraso às vezes no domingo. Você canta no grupo de louvor, você canta no grupo de jovens, Carol, você é demais. Mas tem uma coisa, porém, Carol, você deixou o seu primeiro amor. Ah, igreja, isso é muito triste ouvir. Sabe por quê? Porque quando esquecemos, deixamos o primeiro amor, a gente deixa de se aprofundar em Jesus Cristo. Sabe por que eu perguntei para você o que você veio fazer aqui? Porque quem está no primeiro amor, irmão, pode estar cantando um hino da harpa, irmão, ele está glorificando o nome do Senhor Jesus. Quem está no primeiro amor, irmão, está na oração, está em lágrimas no Senhor Jesus. Quem está no primeiro amor, irmão, não olha os problemas dentro de casa, ele chega na casa do Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer. E eu quero dizer para você, igreja, se há alguém aqui que esqueceu do primeiro amor, o Senhor Jesus está pedindo: volte para mim. Retorne para mim. O Senhor hoje marcou encontro comigo e com você nesta noite e diz assim: filha, meu filho, volte ao primeiro amor. Irmãos, não vamos esquecer para quem o Senhor nos chamou. Hoje nós fomos convocados a pregar a palavra do Senhor. Hoje nós fomos convocados a falar do amor do Senhor Jesus. Mas para falar do amor do Senhor tem que ter o coração em chamas para Ele. Tem que ter o coração em chamas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e aí eu fiquei pensando, Pai, o que deixa eu me esfriar do amor do Senhor? Então vamos lá, a igreja perfeita, ela faz tudo para o Senhor, para o nome do Senhor. Estou fazendo tudo isso para o nome do Senhor. Mas ela esqueceu o verdadeiro propósito. Talvez eu e você fazemos tudo para o Senhor, mas esquecemos do verdadeiro propósito do Senhor Jesus.
quer honrar somente o nome dele, irmão. Não é só performance, mas é propósito. É honrar o nome do Senhor Jesus. E eu quero falar para você que ainda é tempo de voltar ao primeiro amor. E como a gente esquece, irmão, como a gente deixa. E eu quero citar um exemplo. Talvez os irmãos vão falar, não tem nada a ver com o que você vai falar, mas amém, irmãos. Em João capítulo 11, fala sobre a ressurreição de Lázaro. E a Bíblia, quem conhece, vem falar sobre os discípulos que estavam andando com Jesus. E aí eles ficam sabendo que Lázaro já estava morto. Os discípulos que andavam com Jesus, você vai entender isso. E aí, irmãos, o Senhor, em todo o tempo, Jesus, nesses capítulos, ele fala da sua grandeza. O Senhor Jesus, ele fala o quanto ele é grande, sim. Ele fala, se você crê, eu vou fazer. Irmãos, e chega um certo momento, antes de Jesus chegar naquele lugar, eles falam assim, no versículo 14, João 11, versículo 14. Então Jesus disse-lhe claramente, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E aí Tomé, irmão, responde assim, disse pois Tomé, chamando Dídimo, com os discípulos, vamos nós também, para morrermos com ele. Irmãos, agora eu vou chegar no ponto que eu quero falar para os irmãos. Eles estavam andando com Jesus o tempo todo. Jesus era fazendo milagres daqui para lá. Mas eles ainda não estavam na profundidade com o Senhor. Eles não estavam ligados no mesmo sentido que Jesus, porque Jesus já sabia que ele ia chegar lá e ele ia falar, Lázaro, sai para fora. Jesus já sabia da grandeza do Deus Todo-Poderoso. Então eu quero dizer para você, como a gente larga o primeiro amor. Nós estamos na igreja, nós falamos de Jesus, mas nós não entendemos aquilo que ele quer fazer. Nós estamos na igreja, nós fazemos as coisas para o Senhor, mas nós não entendemos as grandezas do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? Volte ao primeiro amor e comece a entender aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida e na sua vida. Volte ao primeiro amor e se aprofunda nas gloriosidades do Senhor Jesus. Aleluia. Andar com Jesus, irmãos, os discípulos andavam com Jesus, mas muitas vezes duvidavam daquilo que o Senhor poderia fazer. Quantas e quantas vezes eu e você, e eu falo isso muito para minha avó, porque minha avó é uma pessoa muito ansiosa, e eu prego direto para minha avó, eu falo, vó, coloque isso nas mãos do Senhor, vó, só crê, vó, crê, você não já colocou nas mãos do Senhor? Porque você está tirando, vó, quem é o Deus que você serve? E é mesmo que eu falo para vocês, irmãos, vem as dificuldades, vem as lutas e a gente fica igual os discípulos lá. Eita, Jesus morreu, né? 4 dias. E chega a Marta para Jesus. Muitas vezes a gente chega lá para Jesus. E Jesus, 4 dias. Se o Senhor tivesse aqui. Muitas vezes eu e você olha a nossa situação e fala, meu Deus, se o Senhor tivesse feito isso, isso não tinha acontecido, Senhor. Mas eu quero dizer para você, Deus, ele quer se manifestar na minha e na tua vida, mas a gente tem que crer, nós temos que estar ligados ao Senhor, aleluia, Jesus. Irmãos, eu anotei aqui que, e as dificuldades, irmãos, as dificuldades nos esfria do Senhor, do amor do Senhor. Por quê? Porque chega a dificuldade e a gente olha para Jesus e fala, não vai dar, morreu. 4 dias. Chega a dificuldade, a gente fala, não, Senhor, acabou para mim. Quem tem o primeiro amor, olha a dificuldade e fala, Senhor, eu creio tão somente em Ti. Senhor, esta aprovação, Senhor, eu creio, Senhor, eu só creio, eu entrego nas Tuas mãos. Eu entrego nas Tuas mãos, eu deixo nas Tuas mãos, Senhor.
Por quê? Porque ele está no primeiro amor, é a paixão que acende. E ele confia, ele acredita que o Senhor Jesus pode fazer. Eu quero falar aqui para pessoas aqui nessa noite que querem se aprofundar do Senhor Jesus e querem chegar mais perto, que querem andar com Jesus e acreditar que Ele tudo pode, irmãos. E aí, Marta chega lá para Jesus e fala assim, olha, disse, pois Marta, Jesus, Senhor, se tu não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lá no versículo 25, o Senhor fala, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Sabe o que eu quero dizer? Talvez tenha pessoas aqui nesta noite que já morreu, irmãos. Que já morreu espiritualmente. Mas o Senhor Jesus, Ele está levantando do alto o trono. Está reerguendo, está falando, levanta-te. Levanta-te, vem até a mim. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Andavam com Jesus, irmãos, viviam todos os dias com Jesus, mas eles ainda duvidavam da glória do Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? O que eu tenho que fazer para você acreditar que eu sou? O que eu tenho que fazer para você acreditar que eu posso? O que eu tenho que fazer? Irmãos, Ele já ressuscitou. Ele já fez o impossível, irmãos. Agora só basta eu e você crer. Só basta eu e você glorificar esse Deus, a chama do amor ao Senhor, irmãos. É na hora que a gente estiver cantando a morte venceste, o véu tu rompeste, é para a igreja estar falando em línguas, é para estar glorificando o nome do Senhor, irmãos. É entender que Cristo vive, que Cristo reina, aleluia, glória a Deus. E o que falta, irmãos, muitas vezes é a gente acreditar, é a gente confiar no Senhor. O que faltava para a igreja de Éfeso não era fazer as coisas tudo bonitinho, mas era acreditar no Senhor Jesus e fazer as coisas de todo o coração, de toda a alma. É aquela chama arder na igreja de Éfeso, irmãos. E aí, irmãos, eu anotei algumas coisas sobre voltar ao primeiro amor, e uma das coisas que a gente tem que fazer é arrepender, porque Ele falou lá na carta, arrependa-se. Todas as vezes, irmãos, o Senhor Jesus, Ele fala na Bíblia, em todas as culturas lá, em todas as histórias, o Senhor falou para o seu povo, arrependa-se. Irmãos, só quem fala, só quem se preocupa para se arrepender, irmãos, é porque ama. Deus, Ele fala para eu e você se arrepender porque Ele nos ama. Porque se Deus fosse que nem o homem, Ele nem ia falar. Ele só ia falar, fez coisa errada, vai para o inferno. Fez coisa errada, deixa para o Satanás. Mas não, Ele dá uma chance para mim e para você, irmãos. Ele deu mais uma chance para mim e para você. E a gente tem que se arrepender. Lá em Atos, capítulo 3, versículo 19, fala assim: arrependa-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Primeira coisa para chegar, a chama arder novamente no nosso coração, para o amor voltar é se arrepender. É olhar para mim e falar: sou pobre e pecadora, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Tira todo o meu eu, me arrependo. Feche seus olhos nessa noite. O Senhor Jesus, Ele está passando na igreja nesse momento. E o Senhor, Ele quer que você volte, irmão, mas o primeiro passo para voltar para o Senhor é se arrepender. E Ele está falando: se arrependa-se e volte para mim os seus pecados. Olha, eu vou esquecer. Tudo aquilo que você fez eu vou esquecer, porque eu sou o Deus que te ama. Aleluia. E aí, irmãos, o segundo passo para voltar ao primeiro amor é retornar. E é retornar, irmãos, para a casa do Pai. Você já se arrependeu? Você já olhou para tudo que você fez e você deixou lá para trás?
Você já entregou os seus pecados para o Senhor Jesus. E agora chegou a hora de retornar para a casa do Senhor Jesus. E sabe o que eu acho bonito, irmãos? Porque o Senhor sempre fala, volte para mim, filho. O Senhor sempre fala, volte para mim. Lá em Zacarias capítulo 1, versículo 3 diz assim: por isso digo ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim e eu voltarei para vocês, declara o Senhor dos exércitos. Está na hora de voltar. Está na hora de voltar para a casa do Senhor. Está na hora de voltar ao primeiro amor. Sabe quando você vinha para a igreja e você falava, Senhor, eu não vejo a hora de voltar de novo para a igreja, porque sentir a tua presença é tão bom, Senhor. Porque o Senhor falou assim, volte para mim, e eu me voltarei para vocês. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós saímos de longe da presença do Senhor. Mas Ele fala, se você voltar para mim, eu vou me achegar mais perto de você. Se você voltar para mim, mais profundo eu vou estar em você. E é a presença dEle, irmãos. É a presença dEle que nos satisfaz. Quando estamos no primeiro amor, nada mais importa. Nada mais importa. O que importa é a presença do Senhor Jesus. E eu quero dizer que o Senhor, Ele tinha uma obra na vida da família de Lázaro. Não somente de Lázaro, mas era na família dele. E no momento quando Lázaro sai para fora, é um novo recomeço. E sabe o que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você? Tem recomeço para mim e para você. Tem recomeço aqui neste lugar. Tem recomeço, irmãos. Não vamos passar mais 10 anos dentro de uma igreja e viver as mesmas coisas, não. Vamos viver o novo começo do Senhor Jesus, irmãos. Vamos viver o novo, é sentir a presença dEle, é se derramar. Mas o Senhor não vai voltar para você se você não voltar antes para Ele. O Senhor, Ele não vai voltar para você. Muitas vezes a gente acha que, meu Deus, hoje o culto foi mais ou menos. Hoje o culto não teve nenhum glória. Ô culto frio. Irmãos, quem faz o culto é eu e você, irmãos. Se você não glorificar, o fogo não vai cair. Se você não exaltar o nome do Senhor, o Espírito Santo, Ele não vai descer até você, não, irmãos. Você acha que o Espírito Santo, ele vai falar, não, então eu vou aqui entrar no Felipe aqui rapidinho, para ver se ele sente alguma coisa? Não. Para o Senhor se derramar na vida do Felipe, ele precisa glorificar aqui. Dá um glória, vaso de Deus, aleluia. Para o Senhor derramar a presença de Deus, irmãos, você precisa abrir o seu coração. E eu não quero, irmãos, que vocês fiquem gritando aqui e glorifiquem aí não sei o que, não, irmãos. Muitas vezes não precisa que fique glorificando e gritando, não. Mas nós é pentecostal, nós gostamos de glorificar. Mas é o nosso coração, é nossa alma voltada para o Senhor Jesus. É a nossa alma, é quando a gente se coloca de joelho neste lugar e se derrama na presença dEle, irmãos. Eu sei, irmãos, que muitas vezes é difícil de dar um glória, irmãos. Mas o Senhor Jesus é Deus com vocês, Ele é com vocês. Quando vocês derramam os joelhos aí nessas cadeiras, o Senhor Deus, Ele escuta a oração de cada um. Ele sabe o coração de cada um, igreja. E o Senhor, Ele teve um novo começo ali na vida de Lázaro, na vida de Marta, na vida de Maria. Só que teve tantos obstáculos, porque há várias interpretações aqui, o pastor até falou, Jesus chorou. Mas, irmão, eu fico pensando, até eu ia chorar, eu ia me derramar ali, naquela multidão. Os discípulos incrédulos, as pessoas incrédulas, todo mundo incrédulo ali. Olha onde Jesus estava, onde só tinha gente incrédula, ninguém acreditava. Mas eu quero dizer para você, irmãos, se há alguém aqui que crê, o Senhor é o Deus de fazer. Se há pelo menos que crê no Deus Todo-Poderoso, Ele é Deus de fazer.
Jesus, ele chegou lá e falou: se crer tão somente, se crer tão somente eu vou fazer. Jesus podia ter olhado para trás e ter falado: não vou fazer não, ô gente incrédula. Eu tenho mais que fazer lá na outra banda, lá do outro lado do rio. Eu vou fazer outras coisas lá, aqui não vou fazer mais. Pensou se Deus fosse assim, irmãos? Quantas vezes o Senhor Jesus ia chegar até aqui e ia falar: vou embora. Mas não, porque Ele é grandioso, Ele nos ama. O Senhor não é que nem eu, irmãos. O Senhor não é que nem você, não. Ele tem um amor tão grande por mim e por você, irmãos. Ele tem um amor tão grande por mim e por você. E é por isso que hoje Ele fala para mim: volte. Ele fala para mim e para você: volte, filha. Volte, filho. Volte, volte. É tempo de voltar. É tempo de voltar a ter o primeiro amor. É tempo de voltar, de ter aquela chama, irmãos, de chorar e se derramar na presença do Senhor, irmãos. Aleluia. E aí, irmãos, quando a gente entende quem Ele é, o amor, ele não vai se acabar. E eu quero dizer novamente, se você entender que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele verdadeiramente morreu naquela cruz por mim e por você, e no terceiro dia Ele ressuscitou, irmão, já basta. Não precisa você ter essa Bíblia aqui de Gênesis e Apocalipse aqui na mente, não. A gente precisa conhecer a palavra do Senhor, sim. Mas mais do que conhecer a palavra, é conhecer o que Ele é e quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer. Simples assim. E é o que eu falo para minha avó: é simples. Acreditar que o Senhor é todo poderoso. Simples assim. Esses dias, na quarta-feira, entraram na casa da minha avó, assaltaram lá, entraram homens armados, bateram no meu tio, apontaram a arma para ele. Quando foi na quinta-feira, eu fui lá, eu dormi lá. E parece coisa boba, gente, mas lá, do nada, durante a noite, abriu o portão automático. Só estava eu e minha avó lá, hein? E abriu o portão automático, a minha avó já falou: meu Deus, o portão automático abriu. Aí nessa hora eu já liguei pro meu tio, aí a minha prima já me ligou e falando: pode fechar tudo, fecha todos os portões, as portas, porque os bandidos levaram uma dos controles. Aí eu falei assim: não, eu não vou fazer isso, vou ficar aqui na frente, vou esperar vir fecharem a porta, porque tem um anjo aqui do meu lado, nesse momento. Eu sei, irmão, que eu não tenho que ir lá enfrentar os bandidos e ser negligente, não. Mas eu tenho que acreditar que existe um anjo todo-poderoso me protegendo, irmãos. Se eu não acreditar nisso, eu vou acreditar mais em quê, irmãos? Eu vou acreditar que tem um Deus todo-poderoso me guardando, irmãos. E pela glória de Deus, os bandidos foram presos, glória ao Senhor, tá tudo bem. Mas, e eu continuo falando para minha avó: vó, você tem que confiar. Hoje em dia as pessoas estão assaltando, então, por causa de um celular, estão atirando na pessoa. E nada aconteceu com eles em casa de madrugada, irmãos, porque existe um anjo protetor todo-poderoso. E sabe o que é isso, irmão? Eu entendi quem o meu Senhor é. E sabe o que o Senhor está perguntando? Você entendeu quem eu sou? Será que você pode entender quem eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra? Irmãos, é difícil viver isso, porque a gente olha as situações e a gente fala: meu Senhor, e agora? Eu sei, irmãos, o quanto é difícil viver essa palavra, viver isso, voltar ao primeiro amor, se arrepender, negar-se a si mesmo. É difícil, irmãos. Não é fácil. Quando a gente prega uma palavra dessa, a gente está pregando primeiramente para nós. E eu estou pregando para mim, irmãos. E esses dias eu até falei para o Felipe: tem dias que parece que eu estou lutando comigo mesmo, dentro de mim. Porque, irmão, é o Espírito Santo. E sabe o que eu quero dizer? Que o Espírito Santo falou para mim também? Falou assim: filha, se você está assim, você acha que está tudo bem, tem algo de errado. Então, quando você olha para você e se você fala assim: não, eu estou boa assim, ó. Eita. Não, irmãos.
Quem tem o Espírito Santo de Deus incomoda dentro de si. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele fica ligado, ele fala, meu Deus, eu preciso mudar essa atitude aqui, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus, não está certo isso aqui não. Meu Deus do céu, isso que eu falei não foi legal. Meu Deus do céu, por quê? Porque tem que viver o primeiro amor. Quem vive o primeiro amor, irmão, olha os nossos atos. Ele olha para si mesmo e fala, o meu Senhor Jesus não se agradou disso que eu fiz. Pronto. Quem está no primeiro amor não quer dizer que o tempo todo está perfeito. Como estava aquela igreja de Éfeso, eles achavam que estava tudo perfeito. Mas quem está no primeiro amor, ele fica assim, ó, se incomodando o tempo todo. Ai, meu Deus. Olha, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer isso. Por quê? Isso é ter, irmão, sensibilidade do Espírito Santo. Quero que você se coloque de pé nesta noite. Nós vamos orar ao Senhor. E eu quero que você entenda essa palavra e receba essa palavra da mesma maneira que eu recebi. E aquilo que o Espírito Santo, ele falou para mim, eu quero que ele fale com você nessa noite. E o Espírito Santo, ele fala para mim, para você, ainda é tempo de voltar para mim. Ainda é tempo de voltar a ser aquela pessoa que você era antes. Talvez você antes chegava na igreja, Deus usava você no dom de revelação, no dom de línguas, e hoje você não faz mais, e o Senhor está falando, você não faz mais, por quê? Por que você não faz mais? Será que eu mudei? O Senhor, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, irmãos. Quem mudou mesmo foi eu e você, mas o Senhor Jesus, ele desce na casa nesta noite, ele desce na casa e fala assim, eu quero te usar, Abassui Andaramandai. E é a mesma palavra que o Senhor falou hoje de manhã, quando a gente estava aqui orando ao Senhor. E eu falei assim para as irmãs, olha, fique esperto durante a semana, porque o Senhor vai usar vocês para alguma coisa. E eu falo para você também, igreja, fique esperto durante a semana, porque o Senhor vai usar você. Só que tem que estar ligado no céu, irmão. Não pode ser que nem aqueles discípulos duvidando do Senhor, mas é acreditando que Ele tudo pode. Arabassui Andaramandai. Levanta suas mãos agora. Arabassui Andaramandai. O Senhor Jesus, Ele está descendo uma porção de unção. Arabassui Andaramandai neste lugar. Arabadacantaramandai. E o Senhor, Ele te chama nesta noite. Ele está falando, venha filho, volte para mim, volte para mim. Arabassui Andaramandai. E aquele que não falava mais em língua, que volte a falar nesta noite. Arabassui Andaramandai. Aquele Arabassui Andaramandai que profetizava e não profetiza mais, que volte a profetizar em nome de Jesus. Arabassui Andaramandai. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos voltar ao primeiro amor, ó Pai. Senhor, nós queremos voltar, Jesus, ao primeiro amor. Arabassui Andaramandai, Jesus. Amor é esse, ó Pai, que quando nós chegarmos, Senhor, na igreja, nós derramarmos, Senhor, em lágrimas, Senhor, por amor a Ti, por amor ao Teu Evangelho, ó Senhor. Oh, Rabassui Andaramandai, Arabassui Andarabadai. Receba a graça de Deus nesta noite, receba a unção. Receba a graça de Deus, receba a unção nesta noite. O Senhor, Ele quer, Arabassui Andaramandai, aleluia, Jesus. Arabassui Andaramandai. O Senhor Jesus, Ele te chama nesta noite. E Ele fala que sente saudade de você nesta noite. E Ele fala, só abre a minha boca, e glorifica o nome do Senhor Jesus. Só exalte, Rabassui Andaramandai, porque Ele quer mais de ti. Rabassui Andaramandai. Oh, Rabassui Andaramandai, aleluia, Jesus. Oh, Rabassui Andaramandai, aleluia. Oh, Rabassui Andaramandai. Cadê a irmã Eliane? Vem aqui, irmã Eliane. Rabassui Anda, vem aqui. Rabassui Andaramandai, aleluia, Jesus. Oh, Rabassui Andaramandai, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Arabassui Andaramandai.
Aleluia, vem aqui, filhas. Rabassubi andará, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Rabassubi andará, receba a unção de Deus nessa noite. Rabassubi andará, mandai o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, só quem quer voltar ao primeiro mão, levanta suas mãos agora. Rabassubi andaramandai. Só quem quer voltar ao primeiro amor. Rabassubi andaramandai. Há um anjo do céu passando. Rabassubi andaramandai com a porção dobrada. Rabassubi andarai. Só quem está esperto, irmão. Rabassubi andaramandai. Só quem está ligado no céu vai receber essa presença. Rabassubi andaramandai. É só quem vai receber, é quem está ligado. Rabassubi andaramandai. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Seja usado por Ele nesta noite em nome de Jesus. Seja cheio, receba unção, receba graça, receba rabassubi andaramandai. Em nome de Jesus. Rabassubi andaramandai, rabassubi andaradecantaramandai. Sinta a unção de Deus. Sinta a unção de Deus que está saindo deste altar até a igreja. Sinta a graça do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, rabassubi andaramandai. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua graça, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, rabassubi andaramandai. Pastor Edson, aleluia, glória a Deus. Rabassubi andaramandai. Senhor, Arabassubi anda, ele fala que é um tempo novo para este lugar. Rabassubi andaramandai. E o Senhor, rabadacantaramandai, me fez ver, rabassubi andaramandai, mais 2 templos desse lugar. Rabassubi andaramandai. O Senhor vai abrir mais 2 portas para este lugar. Rabassubi andaramandai. Sabe por quê? Rabassubi andarai. O Senhor tem ouvido as orações do servo dele. Rabassubi andaramandai. E decantaramandai. E nesses 2 templos, irmãos, Arabassubi andarai, vai voltar tantas pessoas. Você crê? Você crê? Rabassubi andaramandai. O Senhor manda dizer: estou abrindo mais 2 portas desta igreja. Rabassubi andaramandai. E o Senhor vai enviar obreiros para este lugar, para ajudar o pastor. O Senhor vai levantar obreiros neste lugar, porque o Senhor Deus, Ele é fiel, irmãos. E sabe o que o Senhor fala para mim, para você nesta noite? O que falta, irmãos, Ele quer usar você. É você.
É você que Ele quer usar. Rabassubiandaramandai, aleluia. O pastor, ele vai precisar de mim, de você. Rabassubiandaramandai. O Senhor fala que o Senhor vai passar alguns dias fora quando for abrir essas igrejas. Rabassubiandaramandai. E Ele vai precisar de você, igreja. Ele vai precisar de você, Ele vai precisar de mim e Ele vai precisar de você. Mas tem que estar na posição do Senhor Jesus. Tem que estar na posição do Senhor Jesus. Vai ser rápido, pastor. Deus, Ele vai te mostrar os lugares e as portas vão se abrir, irmãos. Você crê? Eu creio.